entendeu? Tá, beleza. Uhum. Agora estamos ao vivo de volta. Bom, João, então agora estamos oficialmente no ar. Então sejam bem-vindos, muito obrigada pelo convite. Eu vou já começar com uma pergunta aqui para você, pode? Pode. Bom, então, a gente acabou de falar sobre afeto com a Wally Rui, então esse tema está muito, muito vivo para mim aqui. E eu gosto muito de uma coisa que você fala, né? Eu fiquei muito curiosa, eu não conhecia a Soma, e eu fiquei muito curiosa com essa ideia da terapia anarquista, e eu gostei muito quando eu vi você falando que os anarquistas estão interessados em pensar no agora. Então, não estão interessados tanto em pensar, substituir a utopia por uma heterotopia. E aí a gente está passando por um momento em que o afeto parece, às vezes, difícil, né? E a gente está contaminado por uma série de coisas que estão acontecendo no mundo que parecem que nos escapa a possibilidade de viver alguma coisa no agora, especialmente o afeto. Então, eu queria ouvir um pouco de você, como que a gente pode viver isso no agora, com todas as circunstâncias aí que estamos passando. Bom, primeiro, bom dia a todos e a todas. A gente começou, a conexão caiu de repente e agora acho que vai seguir. Queria só complementar o início do agradecimento que eu tinha feito a você, Marcele, pelo convite, e ao Estevão, que estão organizando, né? Eu acho que essa iniciativa muito forte, muito importante, frente a tudo que a gente está passando. Quase todas as análises que estão sendo debatidas são as dificuldades da vida, são as crises, os colapsos diante do que a gente está passando frente à pandemia. E emergir um tema, um debate em torno dos afetos, dos amores, eu acho que é pensar e efetivamente produzir algumas linhas de fuga do que a gente está aí. Eu acho que é uma questão que você traz. Eu vou tentar ser mais breve, resumido, porque eu acho que ela abarca várias questões. Primeiro, falar um pouquinho dessa ideia, né, do fazer agora, do viver agora, do existir agora, contemplado nesse termo, heterotopia. A heterotopia não é um termo tão amplamente conhecido. Na verdade, é um conceito que emerge da obra do filósofo Michel Foucault. Nos interessa muito as reflexões que o Foucault traz acerca das relações de poder, das práticas de poder, e como elas entram no campo, inclusive, afetivo. A gente pode falar um pouco mais dela. Também suas análises estão muito presentes nesse trabalho que eu tenho desenvolvido há quase 30 anos, que é a Somaterapia. Também podemos conversar um pouco. E, especialmente nesse campo dos amores, né, dos afetos, eu acho que ela traz esse conceito traz uma força que é justamente isso, não pensar que é no amanhã que eu vou estabelecer minhas práticas de vida, minhas possibilidades do que me ativa, do que me produz potência, né? Em contraposição a algo que é muito presente, inclusive, no pensamento libertário, né? Os anarquismos, que é um pensamento filosófico, político, que já existe aí pelo menos há 300 anos, emerge de meados no final do século XIX, no bojo do pensamento socialista como um todo. E, antes de mais nada, o pensamento libertário tenta justamente travar uma luta constante a tudo que é relações de poder, hierarquismos, autoritarismos, competições, tudo que faz parte, de forma geral, o mundo como normalmente está dado, né? Daí a sua dificuldade também de implementação no sentido mais amplo, porque são muitas forças que estão nos atravessando constantemente. E o anarquismo, de alguma forma, ele não está interessado em apresentar uma proposta definitiva sobre isso, mas práticas que visam constantemente lidar com essas relações de forças, relações de domínio. E os anarquismos, sobretudo no século XIX, eles muitas vezes enalteceram a palavra da utopia como algo que, a partir de uma revolução social, de uma transformação social, notadamente a partir da eliminação das forças que operam a partir do Estado e do capital, formaria-se, então, uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais harmoniosa. Mesmo com esse sonho, né, de algo que possa emergir a partir dessas transformações, os anarquistas, homens, mulheres, crianças, velhos, pessoas, sempre estiveram interessados em tentar fazer agora
de suas vidas práticas que redimensionassem todos esses saldos autoritários, inclusive no amor, né? Os temas de amor livre, amor libertário, as questões ligadas à educação infantil, as práticas relativas à sexualidade, sempre tiveram na pauta dos anarquismos. O Michel Foucault, no final da década de 60, num texto muito curto chamado Outros Espaços, ele sugere esse termo heterotopia, que eu acho que alguns anarquistas aqui no Brasil e no mundo procuram também se utilizar dele como forma de tensionar essa relação já presente no seio dos libertários, que seria, então, não necessariamente pensar numa sociedade que se constrói lá na frente, mas como a gente pode substituir a própria noção de liberdade por sociabilidades. Ou seja, se eu não posso pensar que a sociedade vai completamente se transformar para que eu possa ter uma vida, um afeto, uma educação familiar, uma relação familiar mais igualitária, menos hierarquizada, menos jogos de poder, né? Pensando isso no sentido hegemônico, eu posso criar espaços no presente onde isso seja realizado. Então, assim, resumidamente, o conceito de heterotopia seria isso, a criação de espaços no presente onde a gente consiga estabelecer nossas práticas de liberdade. E aí, só para concluir, eu acho que também é importante falar que essa liberdade, ou essa noção de liberdade, ela não está circunscrita a um ponto final onde eu devo atingir, né? Como se eu fizesse uma série de procedimentos e alcançasse, então, a tal liberdade. Essa ideia é substituída por uma ideia de uma prática incessante que vai existir permanentemente enquanto eu estiver vivo. Ou seja, se eu tenho uma relação amorosa e eu quero estabelecer com a pessoa com a qual eu me relaciono, com as quais eu me relaciono, também sem estabelecer modelos, né? Sejam elas monogâmicos, abertos, a partir de relações de mais atores ali envolvidos, seja o que for, no seio dessas relações vão existir possibilidades e práticas de poder, até porque também dentro dessa análise Foucaultiana, né, que nos interessa muito a soma, o poder não é algo que se possui ou que está circunscrito a uma determinada instituição, como, por exemplo, a polícia, que é uma instância de poder, mas ela é vista como uma prática relacional. Toda relação humana é atravessada por práticas de poder. O machismo é uma prática de poder. A misoginia, o racismo, são práticas mais evidentes de poder. Mas, às vezes, o poder da argumentação, o poder da força, o poder da sugestão, até da sedução, são relações que podem afetar mais ou menos um ao outro. E toda relação de poder, toda prática de poder, ela abre uma relação de contrapoder, ou seja, de se colocar contra. E daí emerge, portanto, essas práticas de liberdade, como essas relações estão o tempo inteiro tensionadas. No caso da heterotopia, só para concluir, é a tentativa de não esperar que um dia a gente possa, então, estabelecer essas relações na busca da horizontalidade, mas fazê-las agora por esse permanente tensionamento entre essas forças. Nossa, muito Ficou interessante. muito confuso, tentei juntar um monte de conceitos em curto espaço de tempo. Não, ficou para mim ficou muito claro, assim. É claro que é muito complexo, né? Dá para a gente aprofundar muito cada um dos itens, mas me traz muito essa noção de que a gente não precisa esperar por algum momento e que não vai chegar a uma perfeição, que inclusive me parece um ideal bem neoliberal, né? Que a gente está sempre perseguindo chegar num lugar onde a gente vai ter uma perfeição. Não, né? É um tensionamento constante para a gente trazer isso para o cotidiano. E ficou forte para mim, né? Toda relação é atravessada por práticas de poder. Que eu falo muito disso no caso do machismo, do racismo, mas existem outras formas de poder que a gente traz também dentro das relações, né? E aí eu queria até te ouvir um pouco mais, assim, como que você vê que as dinâmicas de poder, as dinâmicas de violência contaminam as nossas relações, os nossos afetos. Eu queria só voltar um pouquinho antes nessa sua questão. Dois pontos, basicamente, no que você falou sobre essa ideia da esperança de um amanhã. Eu acho que muitos dos processos de subjetivação que nos atinge desde cedo, né, quando a gente nasce no mundo, já existe uma série de demandas, de perspectivas de vida, de influências que nos atingem. Da ordem das moralidades, da ordem da economia, você falou do neoliberalismo, né? A gente vive cercado hoje fortemente por uma
para uma lógica de vida atravessada pela questão neoliberal, que produz também um modo de vida, a ideia da competição, a ideia do empreendedorismo de si, onde cada um passa a ser visto como concorrente uns dos outros, as questões das religiões, as forças históricas, o machismo entranhado, o racismo estrutural, todas essas forças elas passam a atuar desde cedo em nós e, ao mesmo tempo, elas muitas vezes nos ofertam a ideia de um amanhã promissor. Veja que o próprio capitalismo traz em seu seio a ideia de que, se a gente poupar, a gente vai ter um futuro garantido. As religiões, muitas delas, especialmente as monoteístas, prometem a ideia de um paraíso, né? Se você sacrificar a sua vida no presente, você garante um passe para uma vida eterna mais satisfatória. Em certa medida, as ideologias socialistas presentes no marxismo também afirmavam isso, quando sugeria a ideia de uma fase transitória, que eles chamavam de uma ditadura do proletariado, para que, depois de um certo tempo, a sociedade pudesse chegar num paraíso comunista, digamos assim, né? Não usava esses termos, mas havia a perspectiva da eliminação do Estado futuro para que a sociedade tivesse uma melhor organização. Então, a gente vive, ou viveu durante muitos anos, permanentemente com essa ideia de um amanhã. O que a pandemia está nos trazendo hoje, em certa medida, também nos provoca isso, né? A ideia da cura, a ideia da vacina, a ideia de como o próprio capitalismo, como é que pode voltar a funcionar com seus fluxos de ir e vir. Mas no seu seio, hoje, o que a gente está vivendo é um acirramento da precarização da vida, um acirramento da pobreza, um acirramento da virtualização das relações. E as questões amorosas nisso tudo, elas são um mote importante para pensar num sentido mais amplo, desde as relações de poder que estão atravessadas nela, até o sentido que o afeto nos produz. Quando você tinha sugerido o tema, né, a microfísica do poder, eu tinha pensado até destrinchar um pouco esses conceitos, a ideia do micro no sentido mais molecular, né, do pequeno, do cotidiano, a ideia da política não atravessada a partir de uma perspectiva político-partidária, por exemplo, né, porque quando a gente se refere à política, normalmente a gente pensa Congresso, partidos políticos, governo, mas pensar a política no seu sentido mais cotidiano mesmo, que seria essas relações de poder que a gente está falando, né? Todas as relações humanas são atravessadas por essas relações de poder. Então, a micropolítica seria uma política, um olhar mais microscópico para essas relações cotidianas, e dos afetos a partir da ideia de que o afeto é algo que nos afeta. Parece meio redundante falar isso, né? As nossas afetações, né? O que é que me produz um afeto? E o afeto pode ser um afeto de tristeza, um afeto de melancolia, um afeto de saudosismo ou um afeto esperançoso. Mas vejam, com essas duas formas de afeto, o afeto da esperança, que é desse amanhã, e o afeto da melancolia, que era um passado também, digamos, menos complicado que o hoje, né? Saudade do carnaval, a saudade de quando a gente abraçava nossos amigos. Essas duas formas de afetação, tanto as que estão na perspectiva do futuro como as que estão na perspectiva do passado, ela nos afasta do presente e nos despotencializa. Então, o que eu quero trazer com isso é como pensar a partir dessas afetações no presente e criar, ou inventar, ou tentar dar conta, né, dessa situação que a gente está passando, que talvez para uma geração inteira seja algo absolutamente inédito, mas que nos coloca numa situação limítrofe da vida, da existência, que, se há algo de positivo, se é possível falar dessa palavra, né, se há algo de interessante nisso, é justamente a gente fazer uma dobra sobre si mesmo e pensar uma transformação ética na nossa forma de viver, na nossa forma de estar, né? Então, nesse sentido, acho que o debate sobre esse olhar dessas relações de poder sobre nossas vidas e o que a gente está fazendo delas mesmas, qual o sentido que a gente pode criar para ir, né? Encontrar
se é possível encontrar esses sentidos, eu não sei, eu não estou aqui para apresentar sentido para ninguém, né? Estou tentando fazer isso com muita dificuldade também na minha vida, mas é ver o que é que nós estamos fazendo na nossa profissão, do nosso corpo, né? Da nossa sociedade, das nossas relações sociais, o que é que a gente espera enquanto sociedade, se a gente vai sair disso aqui efetivamente como uma sociedade melhor. Eu não tenho tanta essa esperança, né? Se fala muito no novo amanhã, novamente o amanhã, né? Se fala muito de um capitalismo humanizado, de relações mais igualitárias, né? Mas eu acho que isso pode tudo virar um grande neologismo para mascarar uma coisa que está muito mais evidente, né? Quem sai às ruas consegue ver o aumento exponencial da miséria, né? A violência doméstica que está escondida, que está aumentando muito, a violência sobre as crianças, a violência sobre as mulheres. Então, não é uma visão pessimista que eu estou querendo trazer aqui, longe disso, mas ter um hiperrealismo para observar, a partir disso, todas essas afetações que nos atravessam. E o que é que a gente pode, a partir disso, criar o que eu gosto sempre de falar, só para também concluir essa ideia, que é essa passagem desses entendimentos de si, desses autoconhecimentos, que nome a gente dê para isso, e esses momentos são momentos propícios para isso, para se voltar para si mesmo, para se observar, para que, a partir disso, a gente consiga ampliar nossa capacidade da passagem do autoconhecimento para uma reinvenção de si. Isso é algo que é extremamente difícil, mas necessário. Porque se a gente faz só a constatação do que me afeta e de como eu estou, apesar de ser fundamental, isso não nos leva muito a lugar algum, a não ser a um aumento até da tal consciência. A consciência é muito importante, mas ela também nos escapa. Ela não dá conta de todas as intensidades que a gente quer ou busca criar na vida. Então, me interessa muito pensar isso, né? O que somos e o que estamos fazendo de nós todos. E observar as afetações que o tempo inteiro estão nos cruzando. Nesse momento é um momento muito propício a isso. Abre-se um espaço muito rico, muito potente, para a gente também se reinventar como pessoas e como relações. E eu gosto muito que você fala que para a gente se reinventar como pessoas, a gente precisa do outro também, né? A gente não consegue fazer isso sozinho. Qual que é o papel para você dessas relações para a gente conseguir até viver esse hiperrealismo, né? Que você falou, que às vezes é difícil, às vezes é duro esse hiperrealismo, mas eu também eu sou bem fã dessa ideia da gente viver o agora e ser realista com o que está acontecendo e como que as relações que se dão podem nos apoiar nesse processo. Sim, eu acho fundamental. E esse hiperrealismo não se dá a partir de uma noção racional, de uma racionalização. Pelo contrário, é algo dos sentidos, do sentimento, do que, de novo, nos afeta. A ordem da sensorialidade, da corporeidade. Porque muitas vezes a gente, também por essas influências todas que operam a partir da nossa da nossa emergência no mundo, né? Naquilo que o Foucault chamava de uma subjetividade somática, algo que ainda vai ganhar uma forma, e operam ali uma série dessas forças que a gente estava falando, opera também um predomínio da razão, que eu não estou desqualificando a sua importância, mas quando a razão passa a ser algo muito hegemônico, a gente vive muito no campo das ideias. Então, o que seria a ideia de uma relação outra? O que seria a ideia de um mundo outro, de uma vida outra? E com isso se distancia, às vezes, um pouco do que também esse mundo outro, essa vida outra, nos produz enquanto sensações. E eu acho que é justamente no encontro com o outro que se produz esses afetos, né? Até pensando um pouco no que a gente estava falando sobre a liberdade, como algo que não se esgota nunca e que se dá a partir de uma prática, eu gosto também de pensá-la sempre a partir de uma prática que se dá no âmbito da relação com o outro. É com o outro que eu estabeleço o meu entendimento de mim mesmo, né? Há uma frase, há um fragmento de um texto do Arthur Rimbaud, do poeta francês do século XIX, que o Roberto Freire criou a soma, né? Uma figura fundamental na cultura brasileira, na própria emergência da somaterapia. Ele usou como título da sua autobiografia, que diz: eu é um outro, né? A frase do Rimbaud é essa: eu é um outro. E o que o Rimbaud queria dizer com essa ideia
é de que o que me auxilia a me constituir o que eu sou se dá também no espelho social do que o outro me reflete. E essa ideia de liberdade a partir de uma dimensão absolutamente individual, que descarta o outro, que está muito também na chave do liberalismo e contemplado numa frase, numa palavra que normalmente tem um significado muito pejorativo, que é o egoísmo, né? Que o egoísmo é aquela coisa, eu quero saber do meu e dane-se o outro. Ou seja, esse outro passa a ser algo descartado ou descartável. Há uma outra concepção de individualidade também muito presente em alguns, especialmente em alguns pensadoras e pensadores anarquistas, a Emma Goldman, o Max Stirner e outros, que eles vão conceber essa ideia de individualidade, o valor radical da individualidade, mas sempre se constituindo a partir da individualidade do outro também. E é algo que um outro pensador anarquista, talvez mais conhecido, falou também mais amplamente, que era o Bakunin, o Mikhail Bakunin, que ele dizia: ao contrário do que se pensa, que minha liberdade se acaba quando começa a do outro, minha liberdade se amplia quando começa a do outro. Porque se duas pessoas pensam liberdade, há mais jogo. Se eu vivo um relacionamento amoroso, onde aquelas pessoas que estão ali envolvidas lutam também na relação delas com elas mesmas contra seus próprios autoritarismos, contra suas próprias práticas de poder, há mais jogo do que eu viver com uma pessoa que acha que a misoginia, por exemplo, é algo que está certo, que o autoritarismo está correto na educação dos filhos, ou que o racismo deve existir. É muito mais difícil estabelecer uma relação de liberdade com uma pessoa que tem uma perspectiva dessa. Então, a relação com o outro, para nós, é fundamental, que é com ela, como eu estava falando, que a gente vai conseguir não só ampliar nossas práticas de liberdade, como conseguir entender a si próprio. E só para concluir, de novo, trazendo um outro aspecto que o Foucault traz, parece que eu sou um especialista em Foucault. Na verdade, eu leio, gosto muito, mas a Soma nem está tão baseada na obra dele. Mas é que a gente está por um caminho que termina me suscitando algumas questões e que eu acho que tem um outro tema que inclusive, eu acho bastante propício aos dias de hoje, né? Porque se fala também muito em solidariedade, em ajudar o próximo, as pessoas em situações mais de precariedade, são todas práticas muito importantes, né? A generosidade e a solidariedade. Mas tem algo também que opera muito nessa chave que a gente estava falando, essa micropolítica dos afetos, até porque há uma triste mania ou um triste vício em alguns relacionamentos de achar que opera a partir daquela ideia: eu lhe amo, eu sei o que é o melhor para você. Às vezes pais e mães adoram fazer isso com seus filhos, né? Querer direcionar suas existências a partir do que por amor ele acha que é melhor para o outro. E toda relação de sugestão também é uma relação de poder. É uma relação de governo de uns sobre os outros. A relação de governo está na esfera apenas do Estado. Quando um pai ou uma mãe diz para uma criança: senta, vai tomar banho, vai fazer isso, isso já inicia aí uma relação de governo de uns sobre os outros. E muitas vezes a relação de governo ela ganha uma camada mais generosa e mais bondosa e, ao mesmo tempo, mais perigosa quando ela vem atravessada pelo relacionamento amoroso, pelas formas de amar. Quando o amor, e até eu gostaria de alguma hora falar sobre isso, se transforma, passa de algo tão potente da nossa vida para uma relação de domínio sobre o outro. O amor é maravilhoso amar, é um tesão amar, mas também nele residem muitas dessas relações de poder. E é nele, ou nessas relações amorosas também, que residem muitas práticas de neurotização das pessoas. E aí o Wilhelm Reich é uma figura fundamental para tratar disso. Mas, bem, a gente pode falar isso daqui a pouco. O que eu queria dizer é que toda essa relação de cuidado com o outro e de relação de si com o outro, ela pode ser pautada a partir de uma dimensão que eu gosto muito que o Foucault traz como o cuidado de si. O cuidado de si não é uma prática egoísta, não é uma prática de um envaidecimento da existência, mas é saber que eu não posso cuidar de ninguém se eu não cuido de mim primeiro. É uma condição ontológica para cuidar do outro. Eu gosto até de citar aquele exemplo das
máscaras de oxigênio no avião. Em caso de pressurização, botem suas máscaras de oxigênio, depois põe no outro. Um pai, uma mãe desesperado para salvar seus filhos, um amante para salvar, né, sua companheira ou companheira, no desespero e no afã de querer ajudá-lo primeiro, se não consegue se ajudar, pode se dar mal os dois, né? Então, eu acho que a gente pode e deve ter esse olhar generoso e de cuidado para o outro, mas não se abandonar ao fazer isso. Porque, ao se abandonar, não só a gente pode estar criando uma relação que depois a gente vai cobrar com juros e correções monetárias aquilo que a gente fez pelo outro como um sacrifício, como, ao fim e ao cabo, a gente despotencializa essas duas relações, seja pela sugestão excessiva da vida ao outro, seja pela nossa própria condição de se colocar, né, à margem, ou perder o próprio amor por si mesmo. Eu acho que amar a si e amar a sua condição, inclusive com esse hiperrealismo que a gente estava falando, algo que Nietzsche chama do amor fati, que é amar a existência tal qual ela se apresenta e produzir esses sentidos, essas saídas, a despeito do que está posto, é esse o desafio, né? Então, assim, claro que se a gente tivesse num mundo mais igualitário, se não existisse pandemia, seria ótimo. Mas é essa a condição que a gente tem e, a partir disso, o que é que a gente pode fazer? Eu queria muito entrar naquele ponto até que você falou, né, das relações, como que o amor ele pode ser algo muito potente, mas nem sempre ele é. E aí, te ouvindo, eu lembrei de uma frase que uma vez me atravessou, assim, muito forte, que eu estava numa formação que eu fiz que trabalha muito com novas formas de aprendizagem, de educação, que é o Agile Learning. E aí a instrutora falou que toda vez que a gente oferece ajuda para alguém que não pediu, a gente está atrapalhando o processo dessa pessoa de se desenvolver. E assim, isso para mim foi tipo, mas peraí, e hoje eu já integrei melhor essa noção, mas a gente tem uma ideia de amor e de cuidado, de afeto, que às vezes ela vem cheio desses controles, e a gente vai reproduzindo isso, e aí eu vi que você fala muito sobre como que a gente já começa no âmbito da família, da escola, do trabalho, das nossas relações amorosas, a gente vai reproduzindo algo que a gente está vendo justamente no que a gente está querendo combater de alguma forma, né? Então, a gente está falando que a gente quer combater o fascismo, né, o neofascismo, e a gente, de alguma forma, está trazendo toda essa lógica para todas as relações que a gente está construindo. Então, acho que seria bem legal te ouvir falando um pouco sobre isso também. Marcelo, eu acho que seria um tema a gente para ficar horas aqui conversando, porque é muito amplo, importante e emergente mesmo. Porque eu compreendo, eu sou pai também, eu vivo com uma companheira há muitos anos, às vezes eu sinto que ela está passando por algumas dificuldades, como eu passo, como todas as pessoas passam, e a gente tem essa tendência por amar alguém, querer ajudar, querer contribuir. Eu acho que a gente pode se colocar disponível, mas eu acho que é importante a gente segurar um pouquinho essa tentação de querer indicar caminhos, porque aí é uma cilada muito perigosa, né? O Nietzsche dizia: eu detesto tanto guiar quanto ser guiado. Às vezes, guiar o outro, sugerir, por toda boa intenção que a gente tenha, é algo extremamente perigoso. E, de fato, acho que nosso processo, normalmente falando, assim, ou pelo menos comumente falando, na relação familiar, nas relações da pedagogia tradicional, muitas vezes elas ofertam, elas impregnam conhecimento. Olha, o que não foi todo o processo de colonização brasileira aqui, né, quando o europeu chegou, pegou os povos indígenas aqui e catequizou esses índios na ideia de que aquilo fosse salvar suas almas. Olha que maravilha que a coroa portuguesa fez, né? Quanta gente, quanta cultura foi dizimada. O que não foi feito com os escravos, com o povo africano, o que ainda hoje não é feito. Então, por trás de toda essa generosidade, essa boa intenção, às vezes é bom a gente desconfiar. Eu gostei muito dessa frase que você citou e me lembrou uma outra do Roberto Freire, que ele relativa à pedagogia, né? Que ele dizia algo parecido, que era ensinar o que não foi perguntado, além de inútil, é uma espécie de estupro cultural. Ou seja, você pode violentar uma pessoa e dizer assim: senta e aprende aí, porque isso vai ser importante para a sua vida. E os currículos estão cheios. Por isso que às vezes é tão chata a escola.
né? Eu não estou falando contra o ensino, contra a busca pelo conhecimento, mas a forma como muitas vezes ainda se ensina é uma prática de pensar um sujeito passivo, aliás, a palavra aluno advém daí, né? Aquele que não tem luz, e projetar uma luz sobre essa pessoa. Etnologicamente, a palavra aluno vem daí. Bom, eu acho que se a gente pensar e voltar um pouco para o campo amoroso, é algo que nos interessa muito tentar trabalhar isso a partir do âmbito terapêutico, não só para a gente perceber os resíduos que ainda nos habitam e esses microfascismos que nos habitam, como você falou, porque, de fato, o fascista não está só aquele que está sentado hoje na cadeira do Palácio Planalto e seus asseclas. O fascismo está, em boa medida, nas pessoas que também elegeram essa pessoa. Não o fascismo histórico tradicional, mas esses microfascismos, né? E acho que é preciso a gente se voltar para essas práticas que ainda nos atravessam, através de uma luta que se inicia da gente com a gente mesmo, uma luta agônica, que não é uma luta antagônica, né? Porque a ideia do antagonismo é lutar contra algo, e a luta agônica é uma luta que se faz junto. E às vezes eu preciso lutar comigo mesmo nessas lutas para travar uma batalha das forças que também me atravessam, que às vezes é o medo, a covardia, a inveja, o ciúme, né? A picuinha, a concorrência, as coisas nos habitam. Às vezes eu falo em terapia que as pessoas ficam muito indignadas de sentirem isso, ficam muito chateadas. Eu falo, olha, não adianta você ficar super incomodado em sentir, porque sente. O que você vai fazer com isso é outra coisa. Não estou falando para você se resignar, né? Mas não rechaça o que você sente, porque isso vai ter um trabalho duplo. E aceitar ou reconhecer isso e não se resignar é poder, a partir daí, trabalhar na lida dessas forças reativas com forças ativas. As forças ativas seriam isso, a força de querer, então, se reconhecer, se transformar, combater isso e fazer isso também socialmente. Agora, no campo das relações amorosas, eu acho que a treta é maior, porque eu acho que um dos grandes nós em psicoterapia, né, no campo das psicologias de forma geral, é lidar com essas relações mais sutis do campo afetivo. Um dos grandes temas que chegam para nós na Soma, que é um processo terapêutico em grupo, né, se faz num período datado, com bastante trabalho corporal, são questões relativas a um certo entendimento de como construir sua vida de forma mais autoral, às vezes questões relativas à sobrevivência econômica dentro do que está posto, mas o grande tema trabalhado aqui no Brasil, eu já fiz Soma na Europa, em Portugal, Espanha, em alguns países da América Latina, é quase sempre o tema amoroso. Porque ele não só vai sendo trazido desde o momento inicial da nossa vida, nossas relações fundamentais, como a gente, na fase juvenil e adulta, vai incorporando essas práticas e reproduzindo com nossos amantes e com nossos filhos. Então, voltar o nosso olhar para esse campo amoroso, né? Esse tema ele é muito caro e tem muito que ver com duas linhas teóricas que a gente trabalha especialmente na Soma. Como eu falei, o Reich é um sujeito fundamental para a psicologia contemporânea, ainda muito pouco estudado, mas ele vai trazer duas questões sinteticamente que são fundamentais, que é incluir o corpo na cena terapêutica, ou seja, meu problema não é só mental, está no meu corpo, somatizou-se, não só somatiza-se através de doenças, né, de pitoríases, de problemas gástricos, por exemplo, mas somatiza a partir de posturas, de gestos, da forma como eu me comunico, como eu toco, como eu faço sexo, como eu me movimento. E esse processo ele não é uma espécie de produção interna ou individual, ele é justamente produzido a partir dessa relação com o outro, ou com os outros, das nossas sociabilidades. Então, ele traz o olhar social e político para a psicologia. E se volta muito para esse campo amoroso, especialmente nas relações familiares, quando ele diz a família ela espelha e reproduz o Estado. Ele vai dar um olhar para essa microsociedade inaugural da nossa subjetividade, que é a família, como uma espécie de miniatura do Estado, onde operam ali
Inicialmente, a noção de obediência, a noção de acovardamento, de centralidade ao poder, da hipervalorização da segurança. Normalmente tem isso, né? O medo de se machucar, o medo de passar fome, o medo de perder o amor. A gente é muito mais estimulado a ter segurança do que a investir no risco. Não que a segurança não seja importante, mas a gente fica adulto medroso. Isso é uma desgraça. A gente tem medo de amar, a gente tem medo de se pronunciar, a gente tem medo de viajar, a gente tem medo da pandemia. Claro que tem que ter cuidado com a pandemia, claro que deve ter cautela em todos os campos da vida, mas o excesso de medo nos produz bichos mansos, bichos acovardados. Isso se faz muito pelo amor, quando justamente o amor é utilizado para criar essa pedagogia do apaziguamento. Porque se você fizer assim, papai vai ficar chateado. Porque se você fizer assim, mamãe vai ficar triste. Olha como você deixou seu irmão chateado, sua irmã chateada. Então, esse olhar, que eu estou tentando resumir bastante aqui, que o Reich traz para os vínculos amorosos, ele é melhor explicitado até no movimento que surgiu anos depois do Reich, né, quando o Reich já estava ali no final da sua vida. O Reich morreu em 1957, nos Estados Unidos, apesar de ser de origem austríaca, que foi o movimento antipsiquiátrico. A antipsiquiatria, ela emerge ali no final da década de 50, chega no Brasil tardiamente, sobretudo a partir do movimento toda a luta antimanicomial, sobretudo para fazer uma crítica radical ao que é chamado de louco ou louca, né? E especialmente aos tratamentos atribuídos a isso, mas tem um fragmento que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui, do seu estudo, que diz respeito a uma manobra comunicacional muito usada dentro também das famílias, mas na sociedade de forma geral, que é o chamado duplo vínculo. Esse conceito surge a partir de um cara chamado Gregory Bateson, era um comunicólogo, um antropólogo, um sujeito muito estudado na psicologia, na comunicação, que ele traz um artigo muito curto chamado Por uma Teoria da Esquizofrenia, em que ele vai falar que no seio de famílias esquizofrênicas havia um defeito de comunicação muito comum, que ele vai chamar então de duplo vínculo, caracterizado por uma forma de afirmar e negar algo simultaneamente. É como se eu dissesse um sim e um não juntos, que causa, no primeiro momento, uma certa estranheza. Ué, o que está acontecendo? Mas se esse tipo de comunicação for usado entre pessoas que têm um vínculo amoroso muito forte, o que é da ordem da estranheza cria uma noção de culpa. Pô, será que essa pessoa está chateada? Ou pode estar chateada ou não se eu fiz alguma coisa ou deixei de fazer algo? E muitas vezes da culpa vem uma dependência. O que é que eu posso fazer para mudar o estado emocional dessa pessoa? E se essa pessoa que pratica esses duplos vínculos percebe que essa outra fica afetada, ela vai utilizar isso, né? Às vezes dando mais afeto, tirando mais afeto, deixando a pessoa mais esperançosa, e volta a ideia da esperança, de que aquele estado emocional seja mais de boa logo à frente ou não. Então, isso vira um jogo comunicacional terrível. Para ficar mais claro, por exemplo, do duplo vínculo, uma expressão que coloquialmente a gente usa no Brasil é o tudo bem. Né? Você encontra a pessoa, e aí, falando, como é que você está aí na pandemia? Está tudo bem. Né? Quer dizer, ela diz que está tudo bem com a palavra, mas o gesto dela diz que não está tão bem assim. Mas se eu chego para uma pessoa que eu amo muito e digo, olha, fulano, a gente ia viajar aquele final de semana, mas não vai dar, que tem uma pessoa aí chegando, eu queria encontrar, coisa e tal. Ela pode virar e dizer assim, João, tá bem, a gente marca outra data, tá de boa. Ou ela pode virar e dizer assim, João, você faz o que você quiser, se seus amigos são mais importantes que nós, tudo bem, fica à vontade. Quer dizer, tem um sutil jogo aí de ironia, de sarcasmo, mas ao mesmo tempo ela está dizendo que está tudo ok, mas um esfriamento. Mas pensa isso de forma recorrente numa relação. Se eu educo sempre uma criança através de uma dissimulação de que ela é boa ou má, que ela é adequada ou inadequada, se ela é bonita ou se ela é feia, se a educação vai pautada sempre nisso, onde o que está em questão é aceitação ou recusa afetiva, o que é esse algo tão primordial à existência culturalmente do ser humano? Talvez uma das grandes características da espécie humana seja a invenção cultural do amor. É algo, quando impregnado por relações de força, relações de poder,
e o duplo vínculo é uma chave para entender bem isso, porque se dá empiricamente na relação cotidiana, dá para perceber muito o que o Reich falava. E só para concluir, o duplo vínculo é mais perverso do que a chantagem, que também é uma outra manobra emocional afetiva de muito uso no seu cotidiano. Porque a chantagem é aquela coisa: olha, se você não viajar comigo esse final de semana, está tudo acabado entre nós. Tem pessoas que falam isso umas para as outras, né? Se você não fizer isso, eu não quero mais estar com você. Mas só que está posto. É terrível, mas está posto. A ameaça está explícita. O duplo vínculo é aquela coisa: você não vai viajar comigo, não? Não. Então tá bom. A sua consciência que vai falar por si. Algo do tipo, né? Então, Marcelo, eu acho que o tema é muito complexo, é muito amplo. Eu acho que é possível a gente criar, como eu estava falando, esses redimensionamentos, essas novas práticas, esse olhar para si, para que a gente possa viver essa coisa tão maravilhosa que é o amor, mas atenta a esses autoritarismos, essas coisas que estão na ordem das nossas neuroses. E neurose não é ficar batendo a cabeça na parede, não. Essas impotências e incapacidades que a gente tem, inclusive, para amar. Eu fico pensando nessas violências. Eu sou super defensora disso por experiência própria, né? Já ter vivido relações com um grau de duplo vínculo forte. Eu já vivi isso na pele, então eu sei como é. E aí, às vezes, a gente acha que violência é só a pessoa que gritou. Isso é violência também, né? Mas é violência também quando você faz esse tipo de manipulação que a gente fica extremamente confuso mesmo, assim, do tipo, do que fazer, e aí é um problema, né? É uma coisa sem fim. E aí... agressivo, né? Como se diz. E eu amo o Gregory Bateson também, eu acho, nossa, muito legal que você trouxe. Uma pergunta, a última, infelizmente, mas eu vou fazer a pergunta de $1 milhão, que é como que, assim, como que a gente pode trazer um pouco, né, para o nosso cotidiano maneiras práticas mesmo da gente lidar com isso, porque a gente não se resignar, né? A gente veio de uma educação assim, na nossa escola, na nossa família, na nossa sociedade. A gente está vivendo um momento ainda mais complexo no Brasil e no mundo inteiro, mas no Brasil especialmente. E como que a gente pode fazer alguma coisa agora para a gente ressignificar esses afetos e esse amor? Olha, se eu tivesse uma resposta realmente fechada, eu faria um livro e provavelmente venderia bastante. Por isso, talvez seja a pergunta de $1 milhão. O que eu tenho trabalhado, os processos terapêuticos que eu tenho feito, tanto individual quanto em grupo, no que eu tenho buscado escrever e debater e pensar, tem até um texto curto que eu escrevi para a editora Glac, que saiu esses dias, que eles estão fazendo uma série muito interessante sobre palavras na pandemia. Me pediram para escrever sobre a palavra tesão. Tesão é uma palavra muito cara a nós, né? Porque é uma palavra que a gente já há muitos anos desloca do seu sentido sexual para o seu sentido como essa potência de vida, né? Essa conversa aqui é um tesão, né? O quadro Guernica do Picasso é um tesão, um quadro belo, forte. É uma palavra que o Roberto Freire se utilizou para escrever um livro bastante conhecido dele, chamado Sem Tesão na Solução. E eu acabaria por aí, eu diria que é isso, né? Pensar que a existência sem tesão não tem saída. Tesão é uma chave possível. Ativar nossos tesões, e só cada pessoa sabe o que é mais ou menos tesudo, talvez seja uma possível chave para essas produções de sentido diante dessas mazelas todas que a gente está vivendo, né? De novo, voltando ainda ao Nietzsche, que eu acho que é um autor muito tesudo, ele fala de uma existência vitalista, né? De uma vida que encara essas condições bastante trágicas, contempladas inclusive no conceito que ele chama, né, de sabedoria trágica. Eu acho que é um conceito que eu acho que é bastante tesudo. A sabedoria trágica é essa ideia, né? É preciso ter uma sabedoria para lidar com esses altos e baixos da vida. A vida não é só momentos de beleza, o amor não é só momentos de beleza. A nossa existência guarda muitas dores, muitos sofrimentos, e a gente precisa saber lidar com isso, né? Ultrapassar isso. Eu posso não escolher o que me acontece, mas eu posso escolher o que fazer a partir do que me acontece.
usando uma outra analogia também bastante tesuda, né? Contemplada, por exemplo, na música O Sol Nascerá, do Cartola e do Elton Medeiros. Eu gosto sempre de citar isso. Eles dizem: a sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi minha mocidade perdida. Então é isso, a sorrir não significa viver a vida de forma ingênua, boba, mas é um caminho de vida. Porque o lugar da queixa, do sofrimento, do choro, e às vezes é necessário passar por isso, é necessário passar pela dor, mas é possível sair. Às vezes o ficar nele, às vezes vira um tesão meio estranho. Mas tem gente que adora se queixar da vida. É aquele tesão de arrancar aquela casquinha da ferida, aquela coceirinha gostosa que dá, mas perigosa, porque a ferida não cicatriza nunca. Então, eu diria isso, né? Buscar, né, nossas existências solares, nossos tesões, nos instantes que sejam possíveis. Porque também o tesão, como a liberdade, não é um grande momento apoteótico, onde tudo vai ser tesudo. Mas esses momentos, um autor que eu tenho lido também, Michel Onfray, ele fala também de uma coisa, de uma pax existencial. A pax é um momento instantâneo, é um fragmento de vida. Se eu consigo estar atento a esses fragmentos tesudos, né, na companhia das pessoas que a gente ama, na companhia da gente mesmo, na companhia de autoras e autoras, o conhecimento também é uma fonte de liberdade, de libertação. Enfim, há muitas escapatórias, Michele. Eu acho que o que vocês estão fazendo aqui é uma delas. É um momento que, se a gente consegue, se vocês conseguem ativar alguém que nos assiste aqui para algum olhar sobre si, algum tesão que ela possa ter na sua vida, eu acho que isso aqui já está valendo. Muito bom. Eu gosto muito que acho que é o Reich que fala que a libido é onde a gente coloca energia de vida, né? E aí a gente está o tempo todo, nosso libido está sendo sequestrado para produzir coisas, né? Para trabalhar, e aí a gente acaba perdendo esses tesões de vida, né? Então acho que trazer isso de volta é é uma luta, na verdade, né? Mas é um caminho muito, muito bom. E aí A acho vida, que a vida é muito destesuda. A gente precisa é, aumentar a nossa tesão. E eu acho que você trouxe, assim, muitas referências e, sei lá, se você pudesse dar alguns caminhos, assim, textos, coisas que você mesmo produz, ou Roberto Freire, ou Foucault, ou, enfim, se você tiver algumas indicações, acho que o pessoal vai gostar muito também. Olha, eu acho o Roberto um autor que precisa ser relido pela juventude. O Roberto morreu em 2008. Ele foi um autor que fez muito sucesso na década de 90, até início dos anos 2000. O cara que navegou aí pela literatura, pelo cinema, pela televisão, pela psicologia. Então, tem alguns livros dele que eu sugiro, especialmente um que eu até tinha trazido aqui, porque eu acho que tem muito a ver com o nosso tema, Ame de Vexame. Eu acho bem sugestivo, né? Que ele fala muito sobre essas questões do amor e da ideia de enfrentar o ridículo do amor, não ter vergonha de amar. Dar vexame no sentido de viver o amor despudorado, porque o amor contido, o amor envergonhado, sufoca o amor. Então, tem o Sem Tesão Não Há Solução, que eu acho que é um livro também muito importante, que ele traz muito essa ideia do tesão como essa potência de vida. O Utopia e Paixão, que é um livro curto. Tem uma série, eu vou falar só mais um, que é o Coyote, que é um romance. Foi até recentemente transformado em filme por um mineiro aí, conterrâneo seu, o Sérgio Bosch. E do Reich eu gosto muito de um texto chamado Escute, Zé Ninguém, porque ele vai justamente chamar de Zé Ninguém o leitor, ou a leitura. Ele está conversando com você ao ler. E ele vai falando justamente desses lados Zé Ninguéns que nos habitam, esses lados medrosos, acovardados, que deixam seu tesão ser capturado, sequestrado, como você falou, e não diz assim, não, esse tesão é meu, ninguém vai mexer nele, não, ninguém vai governar esse tesão, que nos mediocrizam quando a gente termina fazendo isso. Então, acho que é um texto curto, um bom texto de entrada, tem na internet, em PDF, tem muitos outros livros dele, né? A Função do Orgasmo, O Assassinato de Cristo. Eu vou conversar na semana que vem sobre um livro dele chamado Psicologia de Massas do Fascismo, bastante atual, que ele fala sobre a emergência do fascismo alemão na década de 30, a partir de uma demanda da população, como o próprio canalha que ocupa o Planalto hoje foi eleito democraticamente por uma parcela da sociedade, né?
Do Foucault também uma obra vasta. Eu acho que a parte do último Foucault, onde ele se dedica ao que ele chama da estética da existência, é muito interessante. Ele fala dessa coisa do cuidar de si, que eu citei. E tem um livro que eu acho que traz um estudo bem claro sobre essa analítica do poder, que chama Microfísica do Poder. Eu acho também um livro que é fácil de ler, e ele analisa o poder sobre essa perspectiva não necessariamente repressora. O poder não é só aquele que pune, o poder também é aquele que sugestiona, como a gente estava falando, né? Fala dos contrapoderes. Bom, e quem tiver interesse em saber mais da Soma, tem um site, né, somaterapia.com.br, lá tem textos, tem indicações. No canal da Soma Terapia no YouTube, se botar no YouTube Soma Terapia, vai também ter uma série de vídeos, palestras, bate-papos, algumas coisas minhas, do Roberto, de outras pessoas. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Tem já bastante informação aí também para não ficar tuchando demais. Nossa, eu já notei tudo aqui, já vou ficar louca aqui lendo isso tudo, mas muito, muito bom, assim, acho que você traz uma profundidade, um embasamento muito importante para essa conversa que a gente está tendo, né, sobre amor, sobre afeto, e provoca também, né, provoca a gente a olhar o que a gente tem feito com as nossas relações, então, foi incrível, eu vou querer ouvir várias vezes essa conversa, vai ser muito bom. Eu tinha só pensado em falar uma frase bem conhecida do Fernando Pessoa, né? Eu acho que é propício ao que a gente conversou aqui hoje. Ele dizia, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Eu acho essa frase linda, né? E só depois de muito tempo eu me dei conta que ele falava de uma outra coisa, além de jogar o navio ao mar. A ideia da aventura, né? De pôr o navio no mar. Que é o seguinte: para navegar há uma precisão, há mapas, há bússolas, há cartografias, há uma orientação. Viver não há essa precisão. Então, se navegar é preciso no sentido da precisão, viver é impreciso. Viver não é preciso, porque a gente não tem essas bússolas de orientação. Então, é preciso, nisso que a gente estava falando, né, também se lançar. Né? O amor é uma grande aventura, mas não dá para querer controlar o amor. Não dá para querer se jogar 50%, 35%, ou se joga e corre o risco de sofrer, de ser largado, ser preterido, seja o que for, ou corre o risco de gozar imensamente aquele encontro, gozar no sentido amplo do termo, né? Mas com as imprecisões que há. Né? É mais ou menos isso que eu acho também que é uma chave para a gente pensar esse presente, né? Que é, sem ingenuidade, também pensar que o risco, a experimentação do risco também é necessário. Eu queria, então, agradecer muito, Marcelo, seu convite. Eu adorei conversar com você, adorei as suas perguntas, porque também eu estava pensando em fazer um caminho, mas eu ia ficar falando a partir de uma trajetória. Eu acho que as tuas questões foram direcionando, ou dando caminhos para outros mares, para outros campos. Muito obrigado. Ai, que bom, eu te agradeço, muito obrigada, foi muito rico, um prazer conversar com você. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí também, quero conhecer mais da Soma. E só agradecer mesmo, e para quem estiver acompanhando, esse é o nosso último talk de hoje, né? Amanhã a gente volta com mais talks. E hoje à noite a gente tem uma vivência promovida pela Xana, pela Geórgia e pela Cacá sobre amor nas organizações. E aí a inscrição é uma outra inscrição, então quem quiser se inscreve lá. Então, até amanhã, para quem estiver acompanhando. Vou parar aqui a nossa transmissão.